Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Chovia há dias na vila de Al-Nur, como se o próprio céu chorasse o que estava por vir. Leena Darvis, com seus olhos grandes e inocentes, estava ajoelhada ao lado da mãe, segurando as mãos frágeis dela com força, como quem tenta segurar o tempo com os dedos. O pequeno quarto de barro onde viviam era escuro, úmido, mas o amor entre aquelas paredes era a única coisa que aquecia. A doença da mãe avançava com crueldade. Os médicos diziam que só um tratamento caro, fora do país, poderia salvá-la. Mas a família não tinha sequer moedas para comprar pão. Foi então que o pai de Leena fez algo que ela jamais esqueceria. Sem lágrimas, sem avisos, sem se despedir, ele a levou para fora numa manhã cinzenta e a colocou dentro de uma carruagem escoltada por soldados. Ela não sabia para onde ia, mas sabia o que deixava para trás: sua casa, sua infância, sua liberdade. O destino? O Palácio Al-Rashid, residência do homem mais temido dos desertos orientais, Sultão Zafir Al-Rashid. Diziam que ele havia sido forjado na guerra e moldado na dor. Um homem que havia perdido tudo, e, por isso, não se importava mais com nada. Muitos o chamavam de lenda viva. Outros, de maldição sobre duas pernas. Mas todos sabiam de uma coisa: quando Zafir oferecia ouro, ele exigia algo que não podia ser devolvido. E dessa vez, ele exigiu uma virgem. Leena foi o preço. Quando a carruagem parou diante dos portões de ferro forjado, sua respiração falhou. Os guardas olharam para ela com indiferença. Mas era como se o mundo tivesse parado. O som das correntes, dos cavalos, da madeira rangendo, tudo parecia distante. O medo em seu peito era ensurdecedor. A porta do palácio se abriu com um estrondo. Um homem de túnica escura, alto, olhos como lâminas afiadas, caminhou em direção a ela. Venha. O sultão a aguarda. Leena tentou falar, mas sua voz não saiu. Suas pernas hesitaram, mas ela foi. Passo após passo, como quem caminha para o sacrifício. Os corredores eram banhados em ouro e silêncio. Tapeçarias com cenas de guerra cobriam as paredes. Soldados imóveis guardavam cada canto. Mas não havia calor. Nada ali lembrava vida. Tudo parecia construído sobre cinzas. Quando Leena entrou no salão principal, ela ouviu Zafir. Sentado em um trono esculpido em ébano, com os olhos fixos nela. Ele não sorriu. Não se levantou. Apenas a observou, como quem avalia uma peça rara, um objeto enviado por engano. Traga-a para meus aposentos. Sua voz era grave, cortante, definitiva. E foi assim que Leena soube: a primeira noite havia chegado. Enquanto era conduzida por duas mulheres do harém, sentia o coração bater como um tambor apavorado. Elas a banharam em águas perfumadas, colocaram nela um véu quase transparente, trançaram seus cabelos com fios de prata. Leena não reconhecia mais o reflexo no espelho. Parecia uma noiva, condenada. A porta do quarto do sultão se abriu com um rangido. Leena foi deixada sozinha ali dentro. A sala era escura, iluminada apenas por tochas nas paredes. Uma cama enorme, cortinas de seda, janelas fechadas. O ar era denso, quase irrespirável. Ela ouviu passos. O sultão entrou. Sem escolta, sem pressa. Os olhos dele brilharam como carvão em brasa quando se detiveram sobre o corpo dela. Leena estremeceu. Ela esperava que ele a tomasse. Que fosse cruel. Que arrancasse dela o que ela jamais poderia recuperar. Mas então... Zafir parou diante dela, em silêncio.
E com um gesto lento, tirou de sobre os ombros uma capa negra. Caminhou até ela, e em vez de tocá-la, cobriu-a com o manto dele. Leena engasgou com o próprio choro. Ela não entendeu. Você tem medo, ele disse, finalmente. E isso me lembra de mim mesmo. Ela o olhou, surpresa. O sultão, aquele homem que todos diziam não ter coração, se virou e caminhou até a janela. Ele afastou as cortinas e deixou que a lua banhasse o quarto com sua luz prateada. Hoje, você não será marcada. Hoje, você dorme em paz. Leena não se moveu. O manto era pesado, quente, e, pela primeira vez desde que saiu de casa, ela sentiu proteção. O sultão não a tocou. Ele apenas apagou as tochas, e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, o palácio inteiro estava em alvoroço. As concubinas cochichavam. Os servos inventavam teorias. Os conselheiros estavam desconcertados. Como assim o sultão não tocou a virgem? Seria fraqueza? Seria desprezo? Ou, seria algo mais? Leena foi levada a um novo quarto. Um espaço menor, mas luxuoso, com livros, almofadas e uma janela que dava para os jardins. Ninguém entendia o motivo. Mas ela agora tinha permissão para caminhar pelo palácio. Silenciosamente observada. Os olhares eram frios, cheios de veneno. Especialmente das outras mulheres. Leena era o que elas nunca foram, intocada, mas especial. Os dias seguintes foram estranhos. O sultão a evitava, mas sempre havia guardas nas portas. As roupas deixadas para ela eram finas demais, como se feitas para seduzir. Mas ela permanecia recatada. Distante. Até que, uma tarde, encontrou um livro antigo deixado no parapeito da janela. Um livro com o nome, O Jardim da Alma. Ao abri-lo, descobriu algo que mudaria tudo. Um símbolo. Uma assinatura. E nas últimas páginas, uma dedicatória. Para aquela que ousar ver além das feridas do trono. Leena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquele livro pertencia ao sultão. E ele a estava convidando para ver algo que ninguém mais via, a alma por trás da lenda. Leena passou os dedos pela caligrafia suave no papel envelhecido. Aquele livro tinha o perfume de algo antigo, algo escondido. Mas mais que isso, carregava marcas de alguém que havia sentido dor. Dor, parecida com a dela. Ela não ousou perguntar a ninguém. Não havia coragem suficiente para dizer em voz alta que o sultão deixará algo pessoal em seu quarto. Se fosse um erro, ela queria mantê-lo assim. Naquela noite, Leena não conseguiu dormir. Sentou-se à beira da cama, com o livro no colo e a cabeça encostada na parede. Pela janela entreaberta, via o deserto dormindo em silêncio. E pela primeira vez desde que foi entregue ali, não chorou. Havia algo diferente. Um sentimento que ela não sabia nomear. Não era esperança ainda. Mas também não era medo. Na manhã seguinte, o inesperado aconteceu. Um mensageiro a chamou para o Jardim Sul. Leena hesitou. Mas foi. O sol do deserto já queimava alto quando ela atravessou os corredores de mármore. Os guardas a seguiram com o olhar. As concubinas, ao longe, murmuravam como serpentes escondidas na grama. Mas ela manteve a cabeça erguida. Quando chegou ao jardim, o viu. Zafir. De pé, ao lado de uma fonte, com o rosto parcialmente coberto pelo turbante. Vestia túnicas simples, brancas, como se fosse apenas mais um homem comum, e não o soberano de milhares. Leu o livro? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela.
Leena segurou firme o volume contra o peito. Sim, meu senhor. O que sentiu? Ela engoliu seco. Como responder a isso? Senti como se alguém tivesse rasgado a própria alma e deixado pedaços dela entre as páginas. Zafir virou o rosto lentamente. Os olhos dele encontraram os dela. E naquele instante, pela primeira vez, ele sorriu. Não foi um sorriso inteiro. Foi apenas o canto da boca, quase imperceptível. Mas foi como se o céu inteiro mudasse de cor. Você é mais do que parece, Leena Darvis. Ela baixou o olhar. Não sei o que pareço ser. Uma moeda de troca. Ele disse com frieza. Um corpo entregue em troca de ouro. É isso que todos pensam. Que você me foi dada para saciar minha sede. O coração de Leena parou por um segundo. Mas eu não a quero assim. Completou Zafir. Não preciso de mais corpos. Preciso de alguém que tenha olhos para ver o que ninguém mais vê. Leena o fitou, surpresa. O que o senhor quer de mim? Zafir deu um passo à frente. O vento soprou entre eles. As flores ao redor pareciam segurar o fôlego. Quero que permaneça onde está. Que observe. Que aprenda. Que sobreviva. Ele se virou. E quero que me diga, quando entender por que ainda não toquei em você. Leena não respondeu. Não havia resposta. Mas havia algo, inexplicável, nascendo no silêncio. Naquela noite, ela não foi para o quarto de hóspedes. Um novo quarto foi designado para ela, um aposento próximo à biblioteca do palácio. Mais livros, mais silêncio, mais olhares desconfiados dos criados. Ela estava sendo colocada em um lugar que ninguém entendia. O sultão, que nunca permitia aproximação, agora abria frestas da sua alma para uma virgem entregue como pagamento. E o palácio, não sabia como lidar com isso. Enquanto Leena caminhava pelos corredores, alguns abaixavam a cabeça. Outros murmuravam injúrias. E uma concubina, de olhos verdes e túnica vermelha, cruzou o caminho dela com arrogância. Não se iluda, menina, disse com veneno na voz. Ele cansa fácil. Todas nós já ouvimos palavras bonitas. No final, somos esquecidas. Como areia no vento. Leena apenas caminhou em silêncio. Mas em seu peito, algo pulsava. Não era orgulho. Nem esperança ainda. Era um misto de espanto, e um desejo contido de entender aquele homem. Zafir não era o monstro que todos temiam. Mas também não era o herói de contos de fada. Ele era, quebrado. E seus pedaços pareciam ter sido cuidadosamente escondidos atrás de guerras, riquezas e lendas. E agora, por alguma razão, ele a havia escolhido para ver além. Quando voltou ao quarto naquela noite, o livro não estava mais lá. Em seu lugar, havia outra coisa. Uma rosa. Negra. Colocada sobre a almofada, com um bilhete. As flores do deserto só nascem quando alguém ousa regar com lágrimas. Leena fechou os olhos. O sultão estava testando algo dentro dela. Mas o quê? E por quê? Ela se deitou sem respostas. Mas com uma certeza estranha. Sua presença ali tinha um propósito. E ele, ainda que não confessasse, também estava se curando. A noite caiu sobre o deserto como um véu escuro e silencioso. As paredes do palácio, esculpidas com inscrições milenares, guardavam segredos que ninguém ousava repetir. No centro de tudo, havia um quarto que jamais era acessado por qualquer servo, o quarto do sultão. Era ali, entre sombras e ecos, que os boatos mais sombrios nasciam.
Leena ficou diante da janela, com a rosa negra ainda entre os dedos. Era estranha. Bela. Quase impossível. Mas havia algo mais, um recado mudo dentro de um gesto. O sultão estava se comunicando com ela sem palavras. Como se as palavras fossem perigosas demais para serem ditas em voz alta. A batida leve na porta a tirou dos pensamentos. O sultão a aguarda. Disse uma das criadas, sem encará-la diretamente. O coração de Leena perdeu o compasso. O corpo estremecia. Não porque temia ser machucada, mas porque não sabia o que esperar. Não havia como prever os passos de um homem como Zafir. E aquilo era o que mais a assustava. Ela foi levada por um corredor lateral que jamais tinha visto. O silêncio era cortante. Os passos dela ecoavam como um tambor tímido entre paredes que haviam presenciado gerações de mulheres entrando, e talvez não saindo com a mesma alma. Ao chegar diante da porta esculpida em ébano com símbolos ancestrais, as criadas a deixaram sozinha. Leena respirou fundo. Empurrou a porta devagar. A sala estava à meia luz. Aromas de mirra e sândalo preenchiam o ar. Cortinas dançavam lentamente com o vento que escapava por uma fresta na janela. E ali, de pé, de costas para ela, vestindo apenas uma túnica negra sem ornamentos, estava ele. Zafir. O homem cuja lenda era maior que sua presença. Mas naquele instante, ele parecia apenas um homem. Feche a porta, Leena. Disse ele, com a voz rouca. Ela obedeceu. Ao virar-se, os olhos dele encontraram os dela. Havia algo novo ali. Não era desejo. Era uma espera. Como se ele quisesse ver o que ela faria primeiro. Leena não sabia como se portar. Ela não era concubina. Não era esposa. Não era escrava. Era entregue. E ninguém ensina o que se faz quando se é entregue como presente a um homem que todos temem. Está com medo? Ele perguntou, caminhando devagar até uma mesa com um recipiente de chá. Ela hesitou. Mas respondeu com sinceridade. Estou tentando entender por que ainda estou aqui. Zafir serviu 2 copos. Estendeu um a ela. Leena o pegou com mãos trêmulas. Porque você tem olhos que enxergam o que os outros não veem. E o que o Senhor vê, quando olha para mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la. Zafir a encarou. Por longos segundos. Como se aquela fosse a pergunta mais difícil que alguém já fizera. Vejo uma mulher que foi arrancada da própria história, mas que ainda tem coragem de escrever novas páginas. Respondeu. E isso me assusta. A confissão a desarmou. O homem diante dela não era invencível. Não era feito de pedra. Era carne. Era alma. Era dor. Ele se sentou, indicou que ela fizesse o mesmo. E ali ficaram. O chá entre eles. O silêncio entre olhares. O tempo como testemunha de algo que se construía sem pressa. Eu perdi alguém. Disse ele, sem olhar para ela. Há muitos anos. Ela foi o que restava de luz na minha vida. E quando partiu, deixei a escuridão me engolir. Leena ouviu sem interromper. Desde então, continuou ele. Nunca mais toquei alguém por amor. Só por dever. Só por impulso. Só por sobrevivência. E por que me poupou? Zafir levantou o olhar. Nos olhos dele havia algo indefinível. Um misto de nostalgia, resistência e uma centelha de algo mais perigoso. Porque você me viu. Antes mesmo de eu me mostrar.
E isso muda tudo. Leena não sabia se chorava ou sorria. Naquele momento, sentiu que não era apenas a Virgem entregue. Era alguém que havia atravessado muros internos de um homem que ninguém mais ousava alcançar. Zafir se levantou. Aproximou-se dela. Se você quiser ir embora, pode ir, disse ele, baixando a voz. Não haverá consequências. O ouro foi entregue. A dívida, paga. Você está livre. O coração de Leena bateu tão forte que doeu. Ela olhou para ele. Depois para a porta. Depois para o vazio atrás de tudo aquilo. Mas em vez de se levantar, ela disse: O que acontece se eu ficar? Zafir abaixou a cabeça por um instante. Se ficar, não será como concubina. Nem como prisioneira. Será como alguém que escolheu, e por isso, será tratada como escolha. Não como moeda. O mundo parecia girar mais devagar. Ela se aproximou dele, 2 passos hesitantes. Ergueu o braço. Tocou a mão dele com delicadeza. Zafir não recuou. Mas também não avançou. Aquele toque, simples e leve, foi como uma promessa silenciosa. Um sussurro entre 2 almas quebradas que, pela primeira vez, ousavam se reconhecer. E então, o sultão fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se. Diante dela. Com os olhos no chão. Não me peça para tocar você, até que eu mereça. Sussurrou ele. Até que você deseje. Até que seu coração esteja pronto. Eu já tirei demais de outras vidas. Não vou tirar isso da sua. Leena caiu de joelhos também. As lágrimas escorriam. Ela não sabia o que dizer. Mas no fundo do peito, um nó de revolta, medo, vergonha e dor começou a se desfazer. Ela não era mais a garota vendida. Nem a virgem assustada. Era uma mulher. E pela primeira vez, sentia que seu corpo e sua alma pertenciam a ela mesma. A noite terminou com ambos sentados no chão. O silêncio era suave agora. Não havia toque. Mas havia respeito. E respeito, naquele mundo cruel, era o mais inesperado dos atos. Na manhã seguinte, o palácio inteiro entrou em colapso. Zafir não saía de seus aposentos. Leena também não. A notícia se espalhou, o sultão ajoelhou-se diante da Virgem. Os nobres queriam respostas. As concubinas queriam vingança. E um novo sentimento começou a crescer entre os muros do palácio. Medo. Porque quando um homem como Zafir começa a mudar, os alicerces do poder começam a ruir. E Leena? Ela agora entendia o motivo de ainda estar ali. Não era apenas uma história sobre sobrevivência. Era o começo de algo maior. Algo que o mundo jamais esperaria de um homem como ele, nem de uma mulher como ela. O nascer do sol tocou os domos dourados do palácio com uma luz suave, quase piedosa. Mas a atmosfera dentro das muralhas estava tudo, menos serena. Havia tensão nos corredores, sussurros nos jardins, silêncio nas janelas. Nada passava despercebido, especialmente depois da noite anterior. Leena despertou envolta no próprio silêncio. Sentia o corpo leve, como se tivesse dormido pela primeira vez em paz. Mas a mente carregava o peso do que havia presenciado, um sultão de joelhos, oferecendo respeito a uma mulher entregue como mercadoria. Era inacreditável. Mas era real. Ela se levantou e caminhou até a varanda. Dali, via parte do jardim central onde as esposas do harém costumavam passear pela manhã. Desta vez, porém, estavam todas paradas. Olhos erguidos, cravados nela.
Sorrisos falsos, outros cerrados, carregados de desprezo. Leena recuou instintivamente. Sabia que não seria fácil continuar ali. Sabia que algo dentro da ordem do palácio havia sido quebrado. E tudo que foge da ordem, desperta raiva. Na sala do trono, enquanto isso, Zafir permanecia isolado. Os conselheiros esperavam por ele. Os generais exigiam audiência. Mas ele não descia. Estava de pé, diante de um antigo retrato pendurado na parede, um quadro empoeirado, quase esquecido, onde uma mulher de olhos escuros e expressão melancólica o fitava de volta. Era Layla. A esposa que ele havia amado, e enterrado sob um mar de promessas nunca cumpridas. Zafir fechou os olhos. A imagem de Leena ajoelhada diante dele, segurando suas mãos sem acusação, voltava com força. Ela não chorava por piedade. Não o olhava com medo. Ela o via. O via como homem. E isso era mais perigoso que qualquer punhal. Horas depois, Leena foi chamada aos jardins internos. Mas não estava sozinha. Ao chegar, foi surpreendida pela presença de 3 esposas do harém, todas mais velhas, imponentes, vestidas com túnicas de seda pesada e adornos de ouro. A líder, chamada Miriam, deu um passo à frente. Seu olhar era feito de gelo. Então, você é a virgem que o fez ajoelhar. Disse com voz lenta, envenenada. Leena ficou em silêncio. Você sabe o que isso significa? Continuou Miriam. Significa que você humilhou cada mulher que já dividiu este palácio com ele. Fez parecer que somos descartáveis, e que apenas você possui algum valor. Leena respirou fundo. Eu não pedi por isso. Respondeu com firmeza. Não fui eu quem escolhi estar aqui. E menos ainda, fui eu quem fez ele se ajoelhar. Miriam estreitou os olhos. Então saiba, se você não sair, alguém fará com que saia. As outras 2 esposas sorriram discretamente. Mas não havia humor. Só ameaça. Leena entendeu o recado. Estava em território hostil. E agora, era alvo. De volta ao quarto, trancou-se por algumas horas. Precisava pensar. Precisava entender o que o sultão via nela que tanto incomodava aquelas mulheres. Seria poder? Seria pureza? Ou seria o que todas elas haviam perdido ao longo dos anos, a capacidade de despertar algo genuíno em um homem devastado? Naquela noite, Zafir não apareceu. E isso a perturbou. Ela se acostumara à presença silenciosa dele. Ao calor estranho que nascia entre os dois, mesmo sem toques. Ao respeito profundo que se firmava ali, dia após dia. Então, desceu discretamente pelos corredores, atravessando a ala dos oficiais, onde sabia que ele costumava se recolher quando queria pensar. Encontrou-o no terraço mais alto do palácio, onde o vento cantava como antigo lamento. Zafir estava sozinho, observando as estrelas. Pensando em fugir? Ela disse, com um leve sorriso nos lábios. Zafir se virou, surpreso. Você se move como o vento, silenciosa, inesperada. Leena aproximou-se, puxando o xale sobre os ombros. As outras mulheres vieram me avisar que sou uma ameaça. Você é, ele respondeu sem hesitar. Ela o olhou, sem saber se aquilo era elogio ou alerta. Por quê? Zafir suspirou, com os olhos perdidos no céu. Porque você não tem máscaras. E neste palácio, todos usam máscaras para sobreviver. Você desafia isso. E quem desafia o medo, provoca ódio. Leena sentou-se ao lado dele, no chão de pedra fria. O Senhor me disse que não me tocaria até que eu desejasse.
Mas isso não impede que o mundo deseje destruir o que está nascendo aqui. Zafira observou. E o que está nascendo aqui, Leena? Ela mordeu o lábio inferior. Não sabia como nomear. Talvez nem ele soubesse. Mas havia algo. Algo além da atração contida. Algo mais forte que o desejo. Era reconhecimento. Uma alma ferida se encontrando com outra. Um silêncio que compreendia. Uma presença que acolhia. Não sei. Disse enfim. Mas seja o que for, está crescendo. Mesmo no meio de todo esse ódio. Zafir não respondeu. Apenas estendeu a mão e, dessa vez, tocou a dela. Foi um toque leve. Delicado. Mas cheio de significado. Os olhos de Leena marejaram. O gesto era pequeno, mas no coração dela, explodiu como trovão. O homem que todos consideravam um monstro, acabava de fazer algo que nenhum homem havia feito com ela antes. Segurou sua mão, com reverência. Você me faz lembrar de quem eu era antes da guerra. Disse ele, em voz baixa. Antes da coroa. Antes das mortes. Antes do silêncio. Leena virou o rosto lentamente, encarando-o. E quem era esse homem? Zafir hesitou. Alguém que acreditava no amor. Que acreditava em destino. Que escrevia poemas escondido. Que colhia flores para alguém que nunca soube que era amada. Leena sorriu com os olhos marejados. Então talvez, ele ainda esteja aí dentro. O sultão apertou levemente a mão dela. Você vai despertar partes de mim que eu enterrei há muito tempo, Leena Darvis. E isso, pode ser perigoso. Para mim. Para você. Para este reino. Ela respondeu sem desviar os olhos. Que seja. Eu não vim ao mundo para ser flor de vitrine. Se algo em mim tem o poder de acordar o que está morto, então que doa. Mas que valha a pena. Zafir fechou os olhos. Respirou fundo. E por um instante, abaixou a cabeça. Você fala como uma rainha. Mas sou só uma virgem entregue por ouro. Ela murmurou, quase com sarcasmo. Não. Ele respondeu, com firmeza. Você é a faísca que está incendiando tudo. Lá embaixo, no harém, as esposas tramavam em silêncio. Algo precisava ser feito. E rápido. Porque quanto mais Leena permanecia ao lado do sultão, mais o impossível se tornava real. O coração dele estava voltando a bater. E ninguém sabia como impedir um amor que nasce, quando o mundo inteiro quer vê-lo morrer. Os dias seguintes se passaram com a lentidão de quem carrega uma esperança que ainda não sabe nomear. No palácio, o sussurro sobre Leena se tornará um vento frio que cortava corredores, atravessava portas fechadas e acendia velhas feridas nos corações amargos de quem nunca foi escolhida. Mas acima de tudo, havia uma sombra mais densa pairando entre os muros dourados, o passado de Zafir. Leena caminhava pelo jardim silencioso ao entardecer quando encontrou, escondida entre as pedras do fundo, uma porta antiga entreaberta. Nunca a tinha notado antes. Uma curiosidade incômoda a guiou até ela. Um instinto sutil, como se algo a chamasse de dentro. Desceu os degraus estreitos com cuidado. A umidade impregnava o ar. Estava escuro, mas ao longe, uma brisa fria parecia indicar que aquele lugar era mais do que um simples depósito. Ao tocar a parede, seus dedos encontraram marcas, letras entalhadas na pedra com precisão. Frases cortadas. Poemas. Datas. Um nome repetido diversas vezes, Laila. A porta final rangeu ao ser empurrada. E então, Leena viu.
Um santuário. Uma sala escondida, com velas apagadas, flores secas e um altar coberto por véus brancos. No centro, um retrato emoldurado em prata. A mulher do quadro olhava para ela com a mesma doçura que Leena havia percebido nos olhos de Zafir ao falar do passado. Aquela era ela. A falecida esposa. Layla. Mas havia algo mais. Em um canto da sala, repousavam caixas fechadas com lacres dourados. Leena se aproximou de uma delas, puxada por uma força que ela mesma não compreendia. Dentro, encontrou cartas. Tantas cartas que pareciam não ter fim. Escritas por uma única caligrafia, sempre endereçadas a Zafir. Com mãos trêmulas, ela abriu a primeira. Zafir, hoje senti medo. Medo de te perder para a escuridão que ronda teu coração. Se um dia eu partir antes de você, por favor, não apague tua luz. Leena engoliu o choro. Aquela mulher havia pressentido sua própria morte. Havia escrito cartas com esperança, mesmo sob a dor. Uma batida forte atrás dela a fez estremecer. Zafir estava parado na porta. Esse lugar não é para visitantes. Ele disse, com a voz baixa, mas carregada de dor. Leena se levantou de súbito, fechando a caixa. Eu não sabia. A porta estava aberta. E você entrou. Completou ele, se aproximando lentamente. Porque o destino quis que entrasse. O silêncio caiu entre eles como um véu pesado. Zafir olhou para o retrato de Layla por alguns segundos antes de continuar. Ela era luz demais para mim. Murmurou. Conheci Layla antes de me tornar sultão. Antes de entender o que o poder exige. Ela era feita de alma, não de ambição. E eu, destruí isso. Leena observava, sem ousar interromper. Quando ela morreu, parte de mim morreu também. Continuou ele. A parte que sabia amar. Que acreditava na verdade. Desde então, enterrei tudo o que podia me fazer sentir. Ele se virou para Leena. Havia lágrimas contidas nos olhos, mas nenhuma escorria. Você acha que me admira, mas não me conhece, Leena. Não ainda. Eu carreguei sangue nas mãos. Fiz alianças sujas. Neguei tudo o que prometi a mim mesmo. O trono cobra um preço. E eu paguei com a alma. Ela se aproximou, devagar. Então por que me trouxe para tão perto? Perguntou. Por que me protege? Por que não me deixou ser apenas mais uma entre tantas? Zafir fechou os olhos. Por um instante, parecia não saber responder. Mas então, com voz embargada, disse. Porque, pela primeira vez em anos, eu senti medo. Não do que o mundo pode me tirar, mas do que posso perder se você me ver como eu realmente sou, e escolher ir embora. Leena não recuou. Colocou as mãos no peito dele, sentindo o coração batendo forte, vivo, real. Eu não vou embora. Murmurou. Porque vejo o homem que você ainda é. E o que pode se tornar. E não me assusta sua dor, me assusta mais que você continue fingindo que não merece ser amado. Zafir segurou o rosto dela com cuidado. Os dedos dele eram quentes, firmes, mas trêmulos. Você não entende, Leena, o quanto desejo você. O quanto me reprimo todas as noites para não buscar seu corpo como refúgio da minha dor. Ela fechou os olhos. O coração acelerou. O ar ficou pesado de tanto sentimento contido. Então pare de fugir. Sussurrou. Mas não me tome por necessidade. Me tome, quando seu coração quiser renascer.
O olhar que trocaram naquele momento foi mais íntimo do que qualquer toque. Zafir encostou a testa na dela. Você é perigosa, Leena Darvis, porque me faz desejar ser um homem melhor. A resposta dela foi um beijo suave na bochecha dele. Um gesto puro, mas que fez o corpo de Zafir estremecer como se tivesse sido atravessado por uma flecha. Me deixe te ajudar a reencontrar esse homem, disse ela. Ele segurou a mão dela, com força. Mas se fizer isso, vai despertar a ira de todos que vivem desse império corrompido. Vai se tornar alvo. E eu, não poderei impedir tudo. Não preciso que me proteja de tudo. Ela respondeu. Só não me abandone. Zafir assentiu. E ali, naquele santuário de luto, entre as cartas de uma mulher morta e os olhos de uma mulher viva, algo profundo foi selado. Não com promessas. Não com juras. Mas com a entrega silenciosa de duas almas feridas, dispostas a se reconstruírem. Na saída, Zafir trancou a porta novamente. Mas agora, não como quem esconde o passado, e sim como quem finalmente o respeita. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Leena encontrou uma nova rosa sobre sua almofada. Dessa vez, vermelha. Junto a ela, apenas uma palavra escrita num papel fino. Esperança. No dia seguinte, o clima no palácio mudou. As criadas passaram a tratá-la com mais distância. O cozinheiro que costumava sorrir para ela, não olhou mais. Algo estava sendo tramado nos bastidores. As esposas de Zafir, agora em silêncio absoluto, pareciam guardar um veneno prestes a ser derramado. Mas Leena não tremia mais. Porque agora, ela conhecia a dor por trás da máscara do sultão. E ele, conhecia o poder que existia no coração de uma mulher que não foi domada, mas escolhida. O sussurro virou tempestade. No harém, os passos eram mais apressados. Os olhos mais calculistas. A inveja se tornará combustível de um fogo que crescia em silêncio, alimentado por um único nome, Leena Darvis. Ela, a virgem entregue por ouro, agora ocupava os espaços que antes pertenciam a mulheres de sangue nobre, alianças políticas e anos de fidelidade. Ela, que não era esposa, nem concubina oficial, sentava-se ao lado do sultão nos jantares privados, recebia livros da biblioteca real e andava livremente entre os corredores do poder. Era demais para elas. Mira, a mais influente das esposas do sultão, não falava muito nos últimos dias. Mas seus olhos eram lâminas afiadas. E suas palavras, quando ditas, vinham com veneno suficiente para matar lentamente. Naquela manhã, ela reuniu duas aliadas no jardim escondido dos fundos, um espaço onde as decisões obscuras do palácio costumavam nascer. Ela não pode continuar, disse Miriam, olhando para o céu, como se falasse com os próprios deuses. Se não agirmos agora, seremos esquecidas como sombras sem rosto. Ele já esqueceu tudo o que fizemos. Tudo o que sacrificamos. Mas ela tem a proteção dele, murmurou uma das esposas. Se tocarmos nela, Zafir pode mandar-nos silenciar. Miriam riu baixo, com frieza. Não vamos tocá-la. Vamos fazer com que ele próprio a condene. Os olhos das outras duas se arregalaram. Como? Com uma mentira grande o suficiente para parecer verdade. Respondeu Mira. Ninguém precisa de sangue. Apenas de palavras no momento certo. Asterisco asterisco. Naquela tarde, Leena foi chamada para acompanhar a leitura de manuscritos raros junto ao sultão. Zafir estava mais tranquilo, mais presente. Parecia, pela primeira vez em anos, permitir-se rir, comentar, contar pequenas memórias sem ser dominado pela dor. Leena o ouvia com atenção, sempre mantendo o tom entre reverência e intimidade.
O vínculo entre eles estava mais forte do que nunca, embora o toque ainda fosse raro, quase sagrado. Ao anoitecer, Leena retornou ao quarto. Mas algo estava errado. As janelas estavam abertas. As cortinas balançavam de forma estranha. E no chão, uma das almofadas estava rasgada. Não parecia um roubo. Parecia uma invasão com um propósito mais cruel, intimidação. Ela trancou a porta, respirando fundo. O palácio estava começando a se revelar. E ela sabia que a paz que vivia ao lado de Zafir era uma ilha prestes a ser engolida pela maré. Asterisco asterisco. Na manhã seguinte, o escândalo caiu como trovão. Um servo apareceu diante da corte com um pergaminho lacrado. Alegava ter recebido ordens de Leena para enviar uma mensagem a um inimigo político de Zafir, um comerciante que, anos antes, tentará desestabilizar o reinado com alianças duvidosas. O pergaminho, supostamente escrito por Leena, estava assinado com sua caligrafia, falsificada com habilidade. A carta falava de segredos internos do palácio, das fraquezas do sultão, do quarto escondido onde ele mantinha recordações de Layla. Era uma armadilha. Mas bem construída. A corte se reuniu às pressas. Leena foi convocada. Atravessou o salão com a cabeça erguida, embora o coração parecesse se partir a cada passo. Zafir estava lá. Sentado no trono. O rosto fechado. Os olhos escuros como a noite mais profunda. Ela o encarou, buscando nele qualquer sinal de fé. Mas havia uma muralha entre eles. O conselheiro principal fez a leitura da carta em voz alta. Alguns ministros exigiram punição imediata. Outros sugeriram prisão até que se provasse a veracidade. Mas ninguém defendeu Leena. Ninguém, exceto o silêncio. Zafir não falou. Apenas ouviu. Leena, ao ser questionada, levantou-se com firmeza. Essa carta não foi escrita por mim. Nunca vi esse papel. Nunca me reuni com nenhum homem fora deste palácio. Não sou espiã. Não sou traidora. Sou apenas uma mulher que foi entregue aqui, e que escolheu ficar por vontade própria. Mira, sentada entre os observadores, ergueu uma sobrancelha como quem saboreava a queda. Se for inocente, então aceite ser julgada segundo a tradição. Disse um dos anciãos. Deixe o sultão decidir com base no antigo código da honra. Todos olharam para Zafir. E então, ele falou. Tragam a rosa. O salão ficou em silêncio. Um guarda trouxe uma rosa branca, intacta. Zafir a pegou, caminhou até Leena. Estendeu a flor em direção a ela. Segundo a tradição, se a flor murchar em suas mãos antes do amanhecer, você mentiu. Se permanecer intacta, é inocente. Que o destino fale. Leena pegou a rosa. As mãos firmes, mas o coração, desmoronado. Zafir não a tocou. Não disse nada. Apenas voltou ao trono. Asterisco asterisco. A noite foi longa. Leena ficou trancada em um dos salões menores do palácio, com a rosa nas mãos. Não podia dormir. Não podia comer. A cada batida na porta, imaginava que seria o fim. Chorou em silêncio. Orando. Pedindo forças. Não por medo da punição, mas pela dor de ter sido duvidada por ele. Ao amanhecer, a porta se abriu. Zafir entrou. Sozinho. Ela estava sentada no chão, os olhos vermelhos, a flor ainda firme entre os dedos. Zafir se ajoelhou diante dela. Pegou a rosa com cuidado. A inspecionou. Perfeita. Intocada.
Mas foi o olhar de Leena que mais o destruiu. Você achou que eu era capaz disso? Disse ela, com a voz baixa. Zafir fechou os olhos, ajoelhado, com a rosa entre as mãos. Eu fui ferido demais por mentiras, que me tornei incapaz de confiar até em quem mais merece. Leena o encarou por longos segundos. Então aprenda. Murmurou. Porque da próxima vez, não haverá flor alguma para te provar o que meu coração já grita. Zafir soltou a rosa. E ali, ajoelhado, fez o que ninguém imaginava. Beijou os pés dela. Perdão. Disse ele. Por ter deixado o mundo fazer de mim um homem que duvida da luz quando ela aparece. Leena não respondeu. Ajoelhou-se também, segurou o rosto dele entre as mãos. Se ainda me deseja, me tome. Mas não como juiz. Nem como dono. Me tome como homem. E me faça mulher, não prisioneira. Zafir a envolveu nos braços. E pela primeira vez, não houve palavras. Apenas entrega. A noite que viria seria deles. Não como punição. Mas como promessa. O silêncio do palácio naquela noite parecia sagrado. As paredes não sussurravam, os passos não ecoavam. O vento, ao tocar as cortinas, movia-se como uma prece murmurada. Era como se todo o reino aguardasse o que aconteceria entre aquelas 4 paredes douradas. Leena estava de pé no centro do quarto. As velas ardiam baixas, lançando sombras suaves sobre os tapetes, as colunas de mármore, os véus que desciam do teto como cascatas de seda. Zafir estava diante dela. O olhar dele não era de posse, nem de domínio. Era de reverência. Ela estava vestida com uma túnica branca, simples, mas quase translúcida. O cabelo solto, ondulado até a cintura, exalava o perfume de jasmim que a criada colocara horas antes, mesmo sem saber por quê. As mãos dela tremiam, mas os olhos não fugiam mais. Zafir se aproximou com lentidão. Como se temesse afugentá-la com um passo apressado demais. Ainda posso me afastar. Disse ele, com a voz baixa, rouca, profunda. Só precisa dizer. Leena o olhou com firmeza, mesmo sentindo o coração explodir no peito. Se você me afastar agora, será por medo. Não por mim. Aquelas palavras o atingiram de maneira silenciosa e irreversível. Zafir parou. Respirou fundo. Tocou, pela primeira vez, o rosto dela com as 2 mãos. Polegares deslizaram pelas bochechas quentes de Leena, que fechou os olhos por um breve instante, sentindo a segurança daquele toque, tão esperado, tão temido, tão doce. Você é diferente de tudo. Ele sussurrou. E eu, só espero ser digno do que você está prestes a me entregar. Leena encostou a testa na dele. O gesto foi pequeno, mas carregado de significado. Só preciso de uma coisa, disse ela, em tom quase imperceptível. Que não me esqueça depois. Zafir se afastou só o bastante para encará-la. Eu poderia esquecer 1000 batalhas, 1000 vitórias, 1000 quedas, mas não poderia esquecer o dia em que você devolveu a humanidade ao meu peito. Então, os lábios dele tocaram os dela. Devagar. Com cuidado. Como se beijasse algo que poderia se quebrar com a mínima força. Leena correspondeu com doçura, e o beijo cresceu com o tempo. Lentamente. Um explorar entre 2 mundos que, até aquele momento, só haviam se tocado com palavras. Zafir a envolveu nos braços. O corpo forte dele colou no dela com uma leveza inesperada. Leena sentiu o calor, o cheiro, o peso do homem que tantas vezes foi chamado de pedra, mas que agora se desmanchava diante dela.
Com cuidado, ele segurou a mão dela e a guiou até a cama. As cortinas em volta pareciam abraçar os dois, protegendo-os do tempo, dos olhares, da culpa, do passado. Ela se deitou, o coração pulsando como tambor. Zafir deitou-se ao lado, e não a tocou de imediato. Ficou apenas olhando, como se estivesse diante de um milagre. Posso? Ela assentiu, mordendo levemente o lábio inferior. Ele passou os dedos pelos ombros dela, descendo pelas clavículas com a suavidade de quem desenha um mapa desconhecido. Quando os lábios dele tocaram a pele dela pela primeira vez, Leena ofegou. Não de medo, mas de surpresa. O calor era doce, o toque, cheio de promessas. Zafir explorava cada centímetro com adoração. Como se fosse uma terra sagrada. Ela se entregava aos poucos, tensa no início, até que o desejo venceu o medo. Os suspiros dela passaram a guiar os movimentos dele. Não havia pressa. Não havia brutalidade. Havia paciência, entrega e algo mais profundo, um amor que se revelava nos detalhes. Quando ele deslizou a túnica branca por seus ombros, Leena fechou os olhos. Ela esperava sentir vergonha, dor, receio. Mas o que sentiu foi o oposto, acolhimento. O olhar dele a fazia se sentir segura. Bela. Vista como jamais havia sido antes. Zafir, ao ver o corpo dela nu sob a luz fraca das velas, não disse nada. Mas os olhos marejados diziam tudo. Ele a cobriu com beijos lentos, sempre perguntando com o silêncio se ela permitia cada avanço. E ela, com os olhos, dizia sim. O toque dele era caloroso, mas não invasivo. Os corpos se encontraram devagar. Leena sentiu a tensão crescer, o coração acelerar, os sentidos explodirem em um misto de dor e prazer. Era sua primeira vez, e por mais que soubesse que aquele momento mudaria tudo, havia também um espaço dentro dela que se abria com confiança. Zafir a envolveu por completo, guiando os movimentos, segurando-a com força e ternura. Quando ela ofegou, ele parou. Está tudo bem? Perguntou com a testa colada à dela. Ela apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Nunca ninguém me viu assim antes. Ele beijou cada lágrima que escorreu. Porque nunca houve ninguém digno. Até agora. O tempo desapareceu. Era como se os minutos ali durassem vidas inteiras. Quando os corpos finalmente se uniram por completo, Leena arqueou-se, agarrando os ombros dele. O prazer, mesmo misturado à dor inicial, crescia como uma onda mansa e poderosa. Ele sussurrava palavras em árabe ao pé do ouvido dela, que não compreendia tudo, mas sentia. O que importava era a forma como ele dizia. Então Albi. Enta Rui. Você é meu coração, você é minha alma. E ela acreditava. Porque nunca antes alguém a tinha tocado com tanto respeito. Tanto amor. Naquela noite, Leena foi mulher. Mas não por ter sido possuída. Ela foi mulher porque escolheu. Porque entregou-se com alma. Porque, entre suspiros e carícias, fez o homem mais temido do deserto tremer de emoção. E Zafir, ali, não era mais o sultão invencível. Era apenas ele mesmo, inteiro, vulnerável, tocado de novo pela vida. Após o ápice, os dois ficaram em silêncio, entrelaçados. A respiração ainda ofegante. Os corpos suados. Mas o coração, em paz. Zafir beijou a testa dela e a abraçou por trás, cobrindo os dois com um manto que antes servirá para cobri-la de medo. Agora, era um abrigo de amor. Se o mundo vier contra nós, disse ele, quase dormindo, que venha. Mas não abrirei mão disso. De você. Leena sorriu, com os olhos fechando devagar.
nem eu. E adormeceu nos braços dele. Asterisco asterisco. Mas enquanto a noite envolvia o casal em ternura, do lado de fora, algo se movia nas sombras. Mira observava a vela da torre apagar lentamente, sabendo que o que havia acontecido ali dentro era o que ela mais temia. Leena agora era parte dele. E isso tornava tudo muito mais perigoso. Porque um homem apaixonado pode governar com justiça. Mas um homem profundamente amado pode mudar o mundo inteiro. A manhã nasceu silenciosa. A luz dourada filtrava-se pelas cortinas de seda, tocando os corpos entrelaçados com delicadeza. Leena abriu os olhos devagar. O mundo parecia outro. E, de fato, era. Seu corpo doía suavemente, não por violência, mas por ter sido despertado de um longo adormecimento. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da pele dele, quente, viva, segura. Zafir ainda dormia. A cabeça dele repousava sobre o braço dobrado, os cabelos ligeiramente desalinhados, os traços suaves, quase juvenis. Era um rosto que poucos conheciam. Ali, sem as marcas da autoridade, sem a rigidez do trono, ele parecia apenas um homem que amava. Leena se virou devagar, beijando de leve o ombro dele. Zafir despertou com o toque, os olhos se abrindo como se a visão dela fosse a primeira coisa que desejava ver todas as manhãs de sua vida. "Você está bem?" murmurou, ainda com a voz rouca. Leena assentiu, sorrindo. "Nunca estive tão bem." Ele a puxou mais para perto, a mão deslizando pelas costas nuas dela com ternura. "Ontem à noite", disse ele, como quem hesita em acreditar, "você me devolveu mais do que prazer. Me deu o que pensei ter perdido para sempre." "E o que foi?" ela perguntou, com os olhos brilhando. "O direito de sonhar outra vez." Ficaram ali, deitados, como se o tempo tivesse parado só para eles. Mas lá fora, o mundo se movia. E as consequências daquela união já se desenhavam como tempestade no horizonte. Asterisco asterisco. Horas depois, enquanto Leena vestia uma túnica azul escura bordada com fios dourados, enviada por ele, uma criada entrou apressada no quarto. "O sultão a espera no salão central", disse, sem erguer os olhos. Leena estranhou. Ela raramente era convocada publicamente. O salão central era onde apenas as grandes decisões eram anunciadas. Sentiu o estômago apertar, mas se manteve firme. Ao atravessar os corredores, os olhares caíam sobre ela com peso dobrado. Uns de reprovação. Outros de medo. Mas alguns, e isso ela notou com surpresa, eram de respeito. Silencioso, contido, mas real. Ao entrar no salão, o impacto foi imediato. Zafir estava de pé, vestido com a túnica oficial de cerimônias, cercado pelos principais ministros, conselheiros e membros do harém. Todos presentes. Inclusive Mira. O trono estava vazio. O silêncio caiu sobre o lugar quando Leena atravessou o tapete vermelho até o centro da sala. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar por dentro das paredes. Zafir a olhou com firmeza. Não havia hesitação em seus olhos. Apenas decisão. "Tragam um manto." 2 servos vieram, carregando entre as mãos um manto real azul escuro, com bordados em prata, usado apenas por rainhas consagradas no deserto. Leena arregalou os olhos. "Zafir." Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. "Todos os presentes aqui sabem de onde ela veio." Começou ele, a voz firme. "Sabem que foi entregue a mim como pagamento por ouro. Como se sua vida tivesse um preço. Como se sua dignidade fosse moeda. Como se seu corpo pudesse ser trocado por favores.
Os ministros murmuraram entre si. Mas o que ninguém esperava, continuou ele, é que aquela que chegou como presente, transformasse o coração de um sultão. Leena sentia as pernas tremerem. Zafir se aproximou. Leena Darviz me devolveu a alma. Trouxe luz onde havia escuridão. E por isso, diante de todos, faço agora o que o destino já havia escrito em silêncio, ela será minha rainha. O salão explodiu em vozes simultâneas. Alguns protestaram. Outros se calaram. Mira levantou-se, o rosto contraído de fúria. Isso é um insulto. Gritou. Ela não tem sangue nobre. Não tem origem. Não tem legitimidade. Zafir não se abalou. Ela tem o que nenhum de vocês possui, verdade. E verdade, é a única coroa que realmente pesa. Ele pegou o manto e, com as próprias mãos, colocou sobre os ombros de Leena. A partir de hoje, quem tocar nela sem minha permissão, tocará em mim. Quem a desrespeitar, desrespeitará o trono. Leena olhava em volta, sem saber se chorava ou fugia. Mas no fundo, sentia que aquele era seu lugar. Não porque havia sido conquistado, mas porque era fruto de transformação. Ela segurou a mão dele, diante de todos. Se for para reinar, disse ela, com voz firme, que seja para mudar o que ainda oprime. Para dar voz aos silenciados. Para proteger os frágeis. Zafira sentiu. E assim será. Asterisco asterisco. Naquela mesma noite, o povo foi chamado à praça central. Os sinos tocaram como não tocavam há anos. Fogos iluminaram o céu. Os soldados marcharam em silêncio, formando o corredor por onde o casal passaria juntos. Zafir apareceu primeiro. Ao lado dele, Leena. Coberta com o manto real, ela caminhava com os olhos voltados para as pessoas simples. Eram eles que ela carregava no peito. Os esquecidos. Os que nunca foram ouvidos. Os que sabiam o que era ser tratado como moeda de troca. Ao subir no alto da escadaria, Zafir ergueu as mãos. Hoje, não anuncio apenas uma rainha. Disse. Anuncio um novo tempo. O povo gritou. Bateu palmas. Choram mulheres nas sacadas. Homens ajoelharam-se. Crianças correram em volta, sem entender que presenciavam algo que mudaria gerações. Leena olhou para Zafir. E se eu falhar? Você não pode falhar. Respondeu ele. Porque já venceu a guerra mais difícil, não permitiu que o mundo matasse sua essência. Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. E então, quando a multidão parecia acalmar, o inesperado aconteceu. Zafir ajoelhou-se novamente. Mas desta vez, com o mundo inteiro como testemunha. Leena Darviz, mulher que nasceu entre cinzas, que floresceu em meio à dor, você aceita ser minha esposa diante deste povo, não como rainha por imposição, mas como mulher que escolho amar até meu último dia? Leena levou a mão à boca. Chorava sem conter. Eu aceito. Disse, com a voz embargada. Não pelo ouro, nem pelo trono, mas porque encontrei em você o homem que soube me enxergar quando eu mesma não sabia quem era. Zafir se levantou. E os dois se beijaram. Não como sultão e súdita, mas como almas que, enfim, se reconheceram. Asterisco asterisco. Naquela noite, entre danças, música e celebrações, o deserto inteiro soube que algo havia mudado para sempre. A virgem entregue como pagamento agora era a mulher mais amada do reino. E o sultão, antes feito de pedra, agora era carne e coração. Leena não nasceu rainha, mas se tornou.
E sua história seria contada por séculos, não por títulos, mas por uma verdade que ninguém mais poderia negar. O amor é a revolução mais poderosa de todas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.